Olá, pessoal. Me chamo Alex Santos e sejam bem-vindos ao canal Animal Narrado. Hoje vou apresentar 20 animais extintos nos últimos 500 anos. Papagaio de bico largo. O papagaio de bico largo é um grande papagaio extinto. Era endêmico da ilha Mascarenha das Maurícias, no Oceano Índico, a leste de Madagascar. Por causa de sua baixa capacidade de voo e tamanho grande, o papagaio de bico largo era uma presa fácil para os marinheiros que visitavam Maurício, e seus ninhos teriam sido extremamente vulneráveis à predação por macacos e ratos comedores de caranguejo introduzidos. Foi extinto por volta de 1693. Dodô. O dodô é uma ave extinta, era endêmica da ilha de Maurício, no Oceano Índico. Como muitos animais que evoluíram isolados de predadores significativos, o dodô era totalmente destemido dos humanos. Esse destemor e sua incapacidade de voar tornaram o dodô presa fácil para os marinheiros e para os animais introduzidos na ilha, incluindo cães, porcos, gatos, ratos e macacos caranguejos, que saquearam ninhos de dodô e competiram pelos recursos alimentares limitados. Ao mesmo tempo, os humanos também destruíram o habitat florestal dos dodos, levando-os à extinção em 1662. Ganso da Reunião. O ganso da Reunião, ou ganso egípcio de Kervaso, é uma espécie extinta de ganso da ilha Reunião. Era um parente próximo do ganso egípcio e tinha aproximadamente o mesmo tamanho. A espécie provavelmente se extinguiu durante a década de 1690 devido à caça excessiva. Pequena raposa voadora das Maurícias. A pequena raposa voadora das Maurícias, ou raposa voadora escura, é uma espécie extinta de megamorcego. Era abundante, com até 400 indivíduos às vezes aglomerando-se em um único poleiro em uma caverna ou em uma árvore antiga e oca. Ele viveu nas ilhas de Reunião, Maurício e nas ilhas Mascarenhas do Oceano Índico. Como se empoleirava em árvores antigas e cavernas, era vulnerável ao desmatamento e à caça. Provavelmente desapareceu no século XIX. Aral gigante. O aral gigante é uma espécie de ave que não voa e que se extinguiu em meados do século XIX. Foi a única espécie moderna do gênero Pinguinus. A pequena idade do gelo pode ter reduzido a população do aral gigante, expondo mais de suas ilhas de reprodução à predação de ursos polares, mas a exploração massiva por humanos reduziu drasticamente a população dessa ave, através da caça para alimentação e por suas penas. Papagaio mascarenho. O papagaio mascarenho ou mascarina é uma espécie extinta de papagaio que era endêmica das Ilhas Mascarenhas, no Oceano Índico. A causa e a data da extinção do papagaio mascarenho são incertas. Rã de ninhada gástrica. A rã de ninhada gástrica é uma espécie de rã considerada extinta. Foi vista pela última vez em 1985. Era endêmica de Queensland, na Austrália, vivia em altitudes entre 400 e 1000 metros. Foi vista pela primeira vez em janeiro de 1984 e, apesar de vários esforços, nunca mais foi avistada após março de 1985. Um fato interessante sobre esse anfíbio é que ele dá à luz a todos os seus filhotes através da sua boca. Os ovos são depositados no estômago da mãe, que interrompe a produção de ácidos estomacais e a digestão, sendo chocados por 6 semanas, e após esse prazo, são expelidos pela boca. Aricão indiano. O aricão indiano é um cão extinto, possivelmente uma raça de cão doméstico ou coiote domesticado, ou anteriormente encontrado e originalmente criado no norte do Canadá pelos índios Ari para caçar. Tinha a velocidade e algumas características do coiote, e o temperamento domesticado e outras características de um cão doméstico. Aos poucos, perdeu sua utilidade de caça. Durante o século XIX, os humanos começaram a cruzar essa com outras raças, e assim, ela foi desaparecendo aos poucos até sumir completamente. Spaniel de água inglês. O Spaniel de água inglês é uma raça de cão que foi extinta desde a primeira parte do século XX, com o último exemplar visto na década de 1930. Era mais conhecido por seu uso na caça de aves aquáticas e por ser capaz de mergulhar tão bem quanto um pato. É descrito como semelhante a um collie ou a um cruzamento entre um poodle e um Springer Spaniel com pelo encaracolado e tipicamente em um padrão branco e bronzeado. Galivaspa gigante jamaicano. O Galivaspa gigante jamaicano é uma espécie de lagarto endêmico da Jamaica.
Foi registrado pela última vez em meados do século XIX, com os moradores relatando avistamentos não confirmados. Sua população foi devastada e exterminada por predadores introduzidos como mangustos. Os levantamentos recentes, embora extensos, ainda não foram exaustivos, dadas as dificuldades de acesso ao interior e ao redor do pântano do Rio Negro, deixando espaço para alguma esperança de que a espécie possa persistir, embora com uma população diminuta. Pombo torcais bonin. O pombo torcais bonin era um pombo endêmico de Nakodojima e Shishijima nas ilhas Ogasawara, ao sul do Japão. É conhecido a partir de 4 espécimes registrados, o primeiro de 1827 e o último de 1889. Eles tinham um comprimento médio de 45 centímetros. Este pombo morreu no final do século XIX como resultado do desmatamento, caça e predação por ratos e gatos introduzidos. Pica-pau bico de marfim. O pica-pau bico de marfim é uma espécie de pica-pau possivelmente extinto, nativo dos pântanos norte-americanos e das florestas temperadas de coníferas do sul dos Estados Unidos e de Cuba. A destruição de seu habitat e a caça reduziram suas populações em pouquíssimo tempo. Nos Estados Unidos a ave foi vista pela última vez em 1944, na Louisiana. E o último avistamento de um pica-pau bico de marfim cubano ocorreu em 1987. Em setembro de 2021, a espécie foi declarada extinta pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos. Leopardo nebuloso de Formosa. O leopardo nebuloso de Formosa é uma população extinta de leopardo que era endêmica de Taiwan. Estudos de armadilhas fotográficas realizados em várias áreas protegidas em Taiwan entre 1997 e 2012 não registraram nenhum leopardo nublado. A população está listada como extinta na lista vermelha da IUCN. Galinhola vermelha de Maurício. Galinhola vermelha de Maurício é uma espécie extinta de ave da família dos halídeos que era endêmica de Maurício, uma ilha no Oceano Índico a leste de Madagascar. Era pouco maior que uma galinha, possuía pernas compridas e um longo bico curvado. Sua plumagem castanho-avermelhada era composta de penas macias parecidas com pelos. A cauda não ficava visível na ave viva, e as suas curtas asas não lhe permitiam voar. Foi extinto por volta de 1700 devido à caça humana e pela predação de animais introduzidos na ilha. Gafanhoto das Montanhas Rochosas. O gafanhoto das Montanhas Rochosas é uma espécie extinta de gafanhoto que variou pela metade ocidental dos Estados Unidos e algumas porções ocidentais do Canadá, com grandes números vistos até o final do século XIX. Em 1875 houve o maior avistamento dessa espécie, entrando até mesmo para o Guinness World Records, como a maior concentração de animais de uma única espécie já vista. Menos de 30 anos depois, a espécie estava aparentemente extinta. O último avistamento registrado de um espécime vivo foi em 1902 no sul do Canadá. Lobo preto da Flórida. O lobo da Flórida, também conhecido como lobo preto da Flórida, era uma subespécie de lobo que habitava as florestas da Flórida e é considerado extinto desde 1908 como resultado da caça desenfreada e do desaparecimento de seu habitat tradicional. Pato do Labrador. O pato do Labrador é uma espécie de pato, extinta em 1875 na costa leste da América do Norte. Foi a primeira espécie de aves a extinguir-se neste continente desde a colonização europeia. O desaparecimento deve-se à caça, mas também provavelmente ao declínio das populações de moluscos de que se alimentava e à degradação do seu habitat. Leão do Atlas. O leão do Atlas, também conhecido por leão da Barbária ou leão berbere, foi uma população de leão que foi extinta na natureza no século XX. Era encontrado no norte da África, do Egito a Marrocos. Os machos tinham como característica uma imensa juba preta, que cobria grande parte de seu corpo. Por muito tempo foi considerado uma das maiores subespécies de leão. O último leão do Atlas em liberdade foi morto em 1922 em Marrocos, na região dos Montes Atlas. Tietê de coroa. O tietê de coroa é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, considerada uma das aves mais raras e enigmáticas do planeta por ornitólogos do mundo todo. O último registro confirmado da espécie aconteceu em 1996. Apesar de ocorrer também em florestas secundárias, a fragmentação do habitat é considerada a principal causa do desaparecimento da espécie.
rã marsupial digenter. Com membros longos e chifres vistosos sobre os olhos, a rã marsupial digenter é um anfíbio de aparência incrível, originária das florestas úmidas das encostas andinas. Essa espécie não produz girinos que nadam livremente na água, mas cria sua prole sob uma camada de pele que tem nas costas. Esta rã possui uma outra característica ainda mais intrigante: essa espécie possui uma dentição completa, diferente das outras espécies que possuem apenas dentes na mandíbula superior. Infelizmente, esta espécie não é avistada desde 1996 e, mesmo antes disso, raramente era encontrada ou estudada. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, não se esquece. Se inscreve no canal. Deixe o seu like e comente o que você achou do vídeo. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Tchau, galera. E até o próximo vídeo.